Boa noite para todo mundo que nos assiste, pessoal que nos acompanha já desde o começo das nossas lives, um super boa noite. Aqueles que estão chegando hoje, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje mais uma live, mais um momento em que vamos falar sobre um tema que tem a ver com o trabalho. Afinal, o mundo do trabalho mudou e agora? O que nós vamos fazer? Já falamos sobre várias questões comportamentais. Boa noite, Antônio Firmino. Feliz aniversário! Hoje é aniversário de Antônio Firmino. Tentei falar com você, mais tarde eu te ligo. Nós vamos falar hoje sobre um tema que tem mexido bastante com a cabeça de muitos empresários, pessoas que estão trabalhando com isso, mas todos nós seremos impactados pelo nosso tema de hoje. O nosso tema tem a ver com a sua vida, com a minha vida e com a vida de todas as pessoas que vivem nesse país cheio de transformações o tempo inteiro. A gente vai falar de Lei Geral de Proteção de Dados, um tema que tem a ver com compliance que a gente já falou aqui no nosso bate-papo, tem a ver com proteção de dados na área de tecnologia. Nós já falamos um pouquinho de tecnologia também aqui no nosso bate-papo de sexta-feira e vou reproduzir uma coisa que eu aprendi recentemente com uma queridíssima que eu admiro muito, a jornalista Isabela Camargo, que ela disse o seguinte, que ela recentemente descobriu que esse coraçãozinho que está aí do seu lado, aí na sua tela, ele faz com que a nossa live suba cada vez mais em matéria de importância dentro do Instagram. Então, por gentileza, muitos coraçõezinhos, porque essa live de hoje vai fazer na vida de quem escutar, não o ao vivo, mas o gravado, porque a gente está tendo a oportunidade de atingir muita gente com essas lives. Eu quero agradecer a todos que sempre me acompanham, todos que estão dando uma super força para o nosso trabalho ser divulgado em todos os lugares. O nosso convidado de hoje é advogado, uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer em um de muitos eventos que a gente frequenta, é uma pessoa que tem uma carreira, uma trajetória internacional, é um nosso luso brasileiro, Eduardo Oliveira, que já está conosco, já está aqui nos ouvindo. Ele tem um trabalho muito especializado na área de Lei Geral de Proteção de Dados, na área de compliance. Tem uma empresa chamada Agência de Inteligência, que atua não apenas no Brasil, como também na Europa, e traz para a gente uma série de reflexões que são super importantes para que a gente possa entender um pouco melhor, afinal de contas, o que é essa tal Lei Geral de Proteção de Dados. E quando eu falo isso, é porque pela normativa das coisas, pela ordem natural que nós tínhamos projetado de 2019 para 2020, nós teríamos essa lei já vigorando agora no segundo semestre, mas por conta da pandemia, talvez, a gente ainda não entendeu muito bem, ela foi postergada para começar a vigorar a partir do ano que vem. Mesmo assim, muitas empresas ainda não entenderam a importância que é você ter o dado de alguém dentro dos seus arquivos, com seus empregados trabalhando com esses dados, enfim, são coisas que melhor do que eu, o Eduardo vai nos explicar hoje. Vou trazer o Eduardo já para o nosso bate-papo, para a nossa conversa. Vou trazer o Eduardo aqui, através da empresa dele, agência de inteligência, que tem tudo inteligente, articulado, e que já bateu um papo comigo hoje quando eu estava vindo para casa. Falou, vamos bater um papinho, a gente foi lá e Eduardo entrou e falou com a gente. Boa noite, Eduardo Oliveira, seja bem-vindo. Olá, Karina, boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Consegui chegar, viu, no horário. Que bom, obrigado pelo convite e agradeço a oportunidade de estarmos aqui a conversar juntos. E que bom, finalizamos assim a semana, uma sexta-feira, a conversar de um tema bastante interessante para a sociedade em geral e para o empresariado em geral. Sem dúvida, Eduardo. Olha, na verdade, eu até conversei com o Eduardo mais cedo e disse para ele o seguinte, que são várias questões que podem surgir aqui. A nossa live, como vocês sabem, é muito orgânica, a gente não faz roteiro, não faz nada programado para que vocês tenham a liberdade, com essa audiência super qualificada, de se sentirem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Então, eu costumo dizer, Eduardo, que melhor do que eu te apresentando é você falando um pouquinho da sua trajetória. Já disse aqui que você é advogado, com uma carreira brilhante, internacionalmente conhecido e que tem uma agência chamada Agência de Inteligência. Fala um pouquinho de você para todo mundo te conhecer. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado. Bom, então eu vou
eu vou reforçar aqui um pouquinho. A minha formação não é em direito. Ah, não é não? Eu achei que você era advogado. Me enganei, então. Por, por isso que é bom que nós não combinamos, não preparamos É e acaba por ser verdade. bem ao vivo. Minha É formação é em verdade. engenharia, eu sou Ah, que engenheiro de formação interessante. há mais de 20 anos e, consequentemente, auditor, consequentemente, gestão, todas aquelas pós-graduações. E hoje, presentemente, estou no mestrado, estou a adquirir algumas certificações internacionais por questões de trabalho e obrigatórias, e o cansaço, então, ela é demais hoje. Aliás, nos últimos 30 dias, era um cansaço extremo. E o que é Nossa. agradável, poder dividir conhecimento contigo, convosco, com quem nos assiste. Na verdade, é aquilo que nos motiva, não é? Sem É poder dúvida. aprender e ensinar um pouquinho também. Já tem gente aqui entrando, dando boa noite, falando boa noite, professor Eduardo. Boa noite para todo mundo que está chegando. Para quem não me conhece, que é a audiência do Eduardo, meu nome é Karine Shoa, sou pesquisadora em qualidade de vida no trabalho e sou uma militante defensora de bons ambientes de trabalho. E com essa pandemia, Eduardo, o que a gente tem percebido muito é que as mudanças elas vieram assim de uma forma muito intensa. Alguns pesquisadores costumam dizer, inclusive, que nós estamos há 4 meses vivendo um período de 20 anos. Então, se nós vivêssemos um período normal, esses 4 meses representariam 20 anos da nossa vida. E a Lei Geral de Proteção de Dados, que já deveria estar aí esquentando os tamborins para entrar na passarela agora no segundo semestre, por conta da pandemia, de acordo com alguns especialistas, algumas pessoas discordam disso, disseram que, enfim, alguns especialistas alegaram que a lei foi postergada para o ano que vem para que as pessoas pudessem se adequar, tendo em vista que muitas empresas nesse período, infelizmente, tiveram suas atividades interrompidas. E essa lei ela vai impactar todo mundo, não é, Eduardo? Tem muita gente que tem dúvida quanto a isso. O que seria essa Lei Geral de Proteção de Dados? Se você puder dar uma explicada para o pessoal, assim, vai ser bem interessante. Olha, a Lei Geral da Proteção de Dados, de facto, ela está bastante atrasada, ela chegou com bastante atraso ao Brasil. Bastante. Se nós pudermos verificar os níveis do direito à privacidade que existem em outros países, então ela chegou por uma imposição aqui no Brasil. E o que acontece? Se ela não acontecesse, se ela não existisse, ela iria dar a oportunidade de uma forma bem exponencial de fraudes. O que acontece com a falta de privacidade aos nossos dados, a consequência mais direta, são as fraudes, que acontecem de uma forma incontrolável. Bom, com isso nós temos o quê? Nós temos juros altos, absurdamente altos, talvez o juro mais alto do mundo, o juro bancário, seja aqui no Brasil. Por quê? Porque os bancos têm que se preparar contra essas fraudes em que o banco é o responsável, de facto, pelos seus cartões, pelas suas operações. Tudo isso só é possível uma vez que os dados eles não têm privacidade. Bom, depois existe um outro submundo dentro dos dados que é a comercialização dos dados, dos próprios dados. E que, de facto, durante muitos anos, eu diria que algumas décadas, enriqueceu muitas pessoas que fizeram a coleta de dados sem qualquer consentimento e que passaram a vender os nossos dados de uma forma ilimitada, sem limites. Então, hoje, em qualquer lugar que nós possamos ir, uma das primeiras coisas que nos perguntam não nos dão nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. É o seu CPF. Virou Sim. quase como um bordão necessário. O seu CPF. Nós não somos um número, nós somos pessoas. O número é apenas uma consequência que nos identifica de forma fiscal, mas nós temos nome. Então, aqueles velhos hábitos que eram comuns hoje, em alguns dos estabelecimentos, eles não têm mais validade. É o seu CPF. Então, virou uma caça aos dados. E, com isso, trouxe um prejuízo muito ruim para nós, para todos nós, que é a nossa exposição e a falta do direito à nossa privacidade. Na verdade, Eduardo, eu queria até, inclusive, começar te perguntando um pouco sobre isso.
Recentemente, para quem não me acompanha nas lives, já teve a oportunidade de ouvir esse comentário que eu vou fazer agora. Recentemente eu tive a oportunidade de assistir aquele documentário chamado Privacidade Hackeada, que fala justamente Uhum. sobre o caso que ficou emblemático em matéria de proteção de dados, que é o caso da Cambridge Analytics, e que virou assim um caso para ser estudado e também para ser aplicado no mundo inteiro como uma forma de você prevenir determinadas coisas, porque os nossos dados, eles nos levam a lugares que a gente nem imagina. E agora, essa semana, nós tivemos alguns, digamos assim, alguns escândalos de empresas extremamente famosas, a gente pode citar os casos porque são públicos, e que envolveram vazamentos de dados e venda de dados, inclusive dados que foram disponibilizados na Dark Web. Quem já me assistiu sabe exatamente o que é, porque a gente já falou sobre isso numa live, e isso traz para a gente uma insegurança muito grande. Você que tem essa experiência fora do Brasil, você vem com um trabalho bem desenvolvido na Europa e acompanha a Europa e Estados Unidos, que são bem avançados em relação à questão de proteção de dados. Como é que você está vendo essas coisas que têm acontecido com tanta frequência, e principalmente num país como o nosso, assim, quando a gente pensa, ele tem uma dimensão continental, e envolve uma série de questões sociais e econômicas que muitas vezes impedem das pessoas ao menos saberem por que elas dão CPF na farmácia. E isso se tornou, como É, você disse, uma coisa natural, né? hoje em dia, o que nós assistimos é o seguinte: claro que com a Lei Geral de Proteção de Dados, e vou frisar, a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, ela é de 2018. Então, repara, hoje nós estamos em 2020, praticamente 24 meses se passaram, né? Vai fazer agora, no próximo mês de agosto, no dia 14, 2 anos em que foi editada a Lei 13.709/18. Então, durante 2 anos, estes últimos 2 anos, as empresas elas tiveram mais do que tempo para se adequar, né? Talvez não nos primeiros 3, 4, 5, 6 meses, mas posteriormente a esse tivemos mais um semestre, e estamos no quarto semestre. Então, fruto da Lei Geral da Proteção de Dados, foi dado um ênfase que anteriormente não existia. Anteriormente existia, enfim, o Código de Direito do Consumidor, que era a única forma que o consumidor tinha de se defender do mau uso que era dado aos dados, não é? E com isso, algum constrangimento e humilhação que poderia causar ao titular dos dados, e com isso, mais uma vez, ele acionar os órgãos competentes para o ressarcimento do seu próprio do dano que lhe era causado. Bom, com toda essa dinâmica que aconteceu após a Lei Geral de Proteção de Dados, muito embora estejamos num tempo aqui de vacatio legis, né? Um tempo que as empresas têm para se adequar, mas a verdade é que mais de 60% das empresas, eu diria até mais do que 70% delas, deixaram ficar para a última da hora. E o destaque, de forma negativa, foi sendo dada a forma como as empresas não sabem tratar dos dados. Porque dados são importantes, sim, vamos continuar a necessitar deles para o nosso dia a dia de trabalho, mas não pode ser mais como era antigamente. Não pode de forma alguma. Nós não podemos mais coletar dados sem o consentimento de alguém. Na verdade, nós não podemos fazer nada sem o consentimento, né? Sem Nada dúvida. que é obrigatório, nada que tenhamos de obrigar a outra pessoa a fazer, é saudável, não é? Então, o consentimento é uma das coisas fundamentais da Lei Geral da Proteção de Dados. Chama-se consentimento. Sem consentimento, as organizações, as empresas, não podem mais coletar nem os dados do próprio colaborador. Então, nós estamos a conversar que toda a empresa tem um RH constituído por 2, 3, 30, 50, 200, 300 funcionários, colaboradores, e sem consentimento não devem coletar os próprios dados do colaborador. Olha que como teve uma inflexão na forma tão simples que era anteriormente e na forma que se torna mais complexa agora. Então, dados só podem ser coletados com consentimento. E isso vai prevalecer o titular dos dados, de ele consentir ou não. Já temos aqui um direito que foi dado, novamente, que foi dado ao titular dos dados, que somos nós, pessoas físicas, e nós temos o direito a consentir ou não consentir. Interessantíssimo isso que você coloca. O Halil Ghazali já tem uma pergunta aqui para você. Então, a gente já vai fazendo as perguntas e à medida que as pessoas forem
fazendo as suas provocações, a gente dá aquela paradinha básica para poder respondê-las. Ele coloca o seguinte... Vamos sim. Deixa eu só dar aqui boa noite a todo mundo. Ah, Vejo sim, aqui, claro. boa noite, boa noite, boa noite. Vejo aqui pessoas conhecidas, doutor Dário Barbosa, boa noite. Opa, boa noite. Vejo a doutora Ana Maria Serafim, boa noite. É bom que nos assistem. Isso. Bom que nós possamos aqui em qualquer momento esclarecer e tirar algumas dúvidas. Temos Muito alguns obrigado. advogados aí de São Paulo que também estão nos assistindo, pessoal, por isso que a gente, no começo, gente, eu apresentei o Eduardo de forma equivocada, peço desculpas dizendo que ele era advogado, mas é porque, eu vou explicar por que eu acreditei piamente que você é advogado. Eu encontro o Eduardo em todos os eventos jurídicos aqui, então é comumente o lugar. Eu não sou advogada, sou professora de direito, mas eu sou pesquisadora e a gente sempre se encontra. E a gente encontrou já umas 3, 4 vezes, né, Eduardo, em evento. Karina, tu sabes que eu sempre achei que ele era advogado. Em 1999, eu fiz uma pós-graduação na Universidade Católica Portuguesa sobre gestão. 1999. E tive durante 1 ano e meio de pós-graduação, eu tive direito durante 1 ano e meio com um professor que hoje é presidente do meu país. Hoje ele é presidente da República de Portugal, o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Então foi uma área que sempre me chamou a atenção, eu sempre gostei. Não tenho coragem hoje de voltar a uma sala de aulas durante tantos anos para fazer um curso de Direito, mas sempre está super qualificado, porque você tem um conhecimento jurídico baixíssimo. Nós já tivemos a oportunidade de bater altos papos, porque em eventos de dia todo a gente sempre tem essa oportunidade, não é, Eduardo? E com certeza você é uma pessoa que tem um conhecimento baixíssimo em direito, por isso que eu não, num primeiro momento, quando eu pensei em Lei Geral de Proteção de Dados, eu falei, poxa, vou chamar o Eduardo, porque você tem, além do conhecimento, uma forma de trabalhar o tema de maneira muito objetiva, sensível, e eu tenho certeza que todas as pessoas aqui nessa noite vão usufruir bastante do seu conhecimento. Mas voltando à pergunta... Vamos voltar aqui na questão que o Halil Ghazali coloca, porque ele faz uma provocação extremamente interessante com relação a isso que você acabou de colocar, as empresas, como elas estão se organizando. Então, ele faz a pergunta que é a seguinte: empresas com uma boa governança de segurança de informação, elas precisam se preocupar, no seu entender, com a Lei Geral de Proteção de Dados? Porque a gente tem uma confusão muito grande na Lei Geral de Proteção de Dados com relação a quem efetivamente conduz esse processo. Se é o jurídico, se é o TI, se é um auditor externo, quem é que deveria fazer esse papel? Então, existe ainda uma certa confusão. Se você pudesse trazer essa resposta e contextualizar para a gente, por gentileza. Essa pergunta ela é fantástica. Eu achei que ela iria chegar quase no finalzinho, ainda bem que ela chegou no início. O que acontece é o seguinte: Lei Geral de Proteção de Dados não se resolve com a área de TI. Estamos a falar do direito à privacidade dos dados, que obviamente engloba nós olharmos para um setor de tecnologia de informação, um setor de TI, que é ele que protege os dados. Só que a Lei Geral de Proteção de Dados, a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, não é apenas eu proteger o meu dado a nível de um software informático. Não é. E essa grande confusão, ela é uma confusão muito comum. E no dia a dia sempre vem essa pergunta e essa discussão. Nós estamos a falar da necessidade de... Para que uma organização possa ser adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, essa organização, em primeiro lugar, está definida no artigo 41 da lei, que se chama a figura do encarregado. Então, eu necessito de fazer uma auditoria a uma organização, em primeiro lugar. Essa auditoria chama-se uma auditoria de mitigação de risco. Para nós, é muito comum essa mitigação de risco. Eu venho da área do compliance, como tu sabes e conheces. E na área do compliance, o que nós fazemos dentro da governança da empresa é mitigar os riscos. É o chamado contencioso, o contencioso preventivo. Então, na prevenção, eu vou mitigar os riscos. Então, o primeiro grupo de especialistas dentro da Lei Geral da Proteção de Dados são os auditores. É o auditor que vai verificar, dentro de cada organização, qual é que é o risco que ela tem. Como é que ela coleta dados? Ela coleta os dados aqui, num livrinho, e deixa ficar os dados em cima da mesa. Ela coleta os dados diretamente para um computador, para um palm top, para um desktop. Qual a forma que os dados circulam dentro da empresa?
Então, numa auditoria de processos de mitigação de risco, esses são os primeiros profissionais a terem contato entre a Lei Geral de Proteção de Dados e o cliente. Então, é fundamental e obrigatório que isso exista. Eu não posso prescrever um medicamento se eu não conhecer previamente o paciente. Então, eu não posso emitir um relatório posteriormente, que é obrigatório, com a responsabilidade de DPO ou de encarregado, em que eu sou solidariamente responsável por uma multa, que é a multa referida no artigo 52 da lei, se eu não conhecer a empresa. Então, o auditor é o primeiro que deve passar pela empresa e conhecer, de facto, como é a empresa. Esse auditor está sob sigilo e confidencialidade, então, na verdade, ele pode verificar de tudo sobre as suas condições de sigilo, e a própria lei assim determina. Posteriormente, eu vou ter que emitir um relatório. Se eu já conheço a empresa, se eu conheço a governança corporativa da empresa, partindo do princípio que existe de uma forma mais ou menos profissional, então eu vou emitir o chamado relatório de risco. Não estou ainda a falar de um relatório de impacto, apenas um relatório de risco. Quantos colaboradores tem a empresa, qual a sua atividade principal, porque as atividades, elas já nos mostram para nós, profissionais, quais são os riscos. Por exemplo, uma área do segmento de saúde, estamos a falar que ela coleta os nossos dados com o objetivo, no final, de ter resultados médicos, não é? Por isso que nós vamos a uma consulta médica, com um especialista, com um médico, mas no final o nosso objetivo é saber o resultado. Então todos os dados vão ser coletados e no final todos os resultados vão nos ser dados. Então, se imaginarmos uma área de saúde, segmento de saúde, qualquer clínica médica ou hospital, ela está numa sensibilidade máxima sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque a nossa privacidade, ela ficou ali, entre aspas, despida. É uma privacidade que nós tivemos que contar de tudo aquilo que era possível. Pois bem, quando o auditor vai verificar uma empresa da área de saúde, ele já sabe que tem um segmento, uma sensibilidade muito alta. Quando é no segmento de educação, estamos a falar de jovens ou de menores ou adolescentes, então, obrigatoriamente, a lei determina no seu artigo 14 que é de sensibilidade máxima. Não podemos coletar mais os dados de menores ou adolescentes sem o consentimento dos seus pais, dos seus titulares. Não pode ser o consentimento da babá, não pode ser o consentimento da tia, é o consentimento de mãe e pai. E tem mais algumas consequências. Por quê? Porque a lei, de facto, ela fez muitas interlocuções. Por exemplo, os dados de menores, em alguns locais, eles são utilizados para a pedofilia. São eles que abastecem essa prática horrível que existe ainda hoje no mundo, não é no Brasil, é no mundo. No mundo. Bom, então nós estamos a falar aqui que, dependendo da área do setor comercial do CNAE da empresa, seja ele num segmento de saúde, sensibilidade alta ou educação, nós temos visões diferentes. Então, a pessoa do auditor é o primeiro que tem contato com uma organização. A partir daí, vai desencadear uma série de outros profissionais, nos quais o profissional da área do direito, o advogado. E o advogado, por quê? Porque todos os documentos numa organização vão precisar de ser alterados, vão precisar de ser adequados. Ou seja, a forma de comunicação entre a empresa e o titular dos dados mudou. Sim. Vai ter que ter mais transparência, mudou. Vai ter que pedir consentimento, mudou, porque vai ter que especificar a finalidade. Está a coletar o dado para quê? Eu coleto o dado porque é um colaborador da empresa. Tudo bem, a finalidade é bem determinada, que é enquanto houver o vínculo de trabalho. Mas e quando nós vamos a uma farmácia? Nos pedem o CPF e os nossos dados e, em troca, nos tentam iludir com um desconto. Qual a finalidade? Bom, se há um desconto em troca da compra, então isso já fere o Código de Defesa do Consumidor. Não pode ser uma venda casada, não é? Exato. Porque não pode, porque o próprio artigo 3º da lei, ele fala o seguinte: sempre que a coleta de dados se dá em território nacional, e com um objetivo comercial, então a organização deve estar automaticamente adequada. E não é isso que acontece.
Então, a forma de comunicação entre as empresas e os titulares dos dados, ela vai mudar de uma forma nunca antes vista, que é o que já acontece no mundo. Sim. No meio dessa adequação, vai ser necessário alguém também de capacitação. A capacitação é obrigatória na Lei Geral de Proteção de Dados. A empresa, ela tem que se capacitar a ela mesma, a chamada alta administração, e também todos os seus colaboradores. E mais uma vez a figura do encarregado vai lá para capacitar a empresa. Então tem várias fases, tem vários passos, mas primeiramente nós precisamos de entender qual a governança que essa empresa tem. Sim, Tem sem uma boa dúvida. governança corporativa ou não tem nenhuma governança corporativa? Como funciona? Então, o advogado, coitado, sozinho, não poderia suportar tanto peso para adequar uma empresa. Daí, adequar uma organização à Lei Geral da Proteção de Dados é um conjunto de pessoas multidisciplinares, com conhecimentos em todos esses setores, e só dessa forma... E o TI também é fundamental, mas o TI não é suficiente. O TI terá um peso, 10%, 12%, 15%, mas não tem 100% do peso para fazer a adequação de uma empresa. Sem dúvida. Tem várias perguntas aqui, Eduardo. Posso te Opa, que passar? bom. Pode, Olha, vamos responder. a Ana Maria Serafim pergunta o seguinte: Eduardo, popularmente falando, você acredita que essa lei no Brasil vai pegar, e ela coloca entre aspas, ou seja, vai ser aplicada, fiscalizada? O que você observa hoje no mercado? Você que tem uma empresa que também faz treinamento, como é que você está vendo isso? Olha, a doutora Ana Maria Serafim, muito obrigado, presidente da subsecção da OAB do município de Aparecida. Então é bom encontrar aqui pessoas queridas e amigas. A lei vai pegar sim, a lei já pegou. Se nós procurarmos, se fizermos uma consulta no Google, nós vamos verificar que mais de 100 empresas já foram multadas no Brasil. E eu diria que talvez esse número esteja a aumentar semanalmente. E elas foram multadas e pagaram multa, que é o mais interessante. Por quê? Se não pagarem a multa, os dados, é claro que poderão vir a contestar essa penalização que sofreram. Mas elas podem contestar depois de pagar, porque se não pagarem a multa, os dados são bloqueados. É exatamente o que define o artigo 52 da lei. O bloqueio dos dados se dá de imediato para proteger o direito à privacidade dos titulares e a empresa não funciona mais. Se nós imaginarmos uma escola, um colégio, qualquer clínica médica cheia de especialidades, Sem se acesso. apagarmos os dados de todo mundo, Sim. acabou, ela vai parar. Então, na minha opinião, a lei já pegou sim e obrigou a uma parte muito pequena, mas importante, essa parte que já tomou a dianteira e que em 2019 e em 2020 que já se adequou. Então ela pegou. E vai ser fiscalizada? É a partezinha final da pergunta. Vai. Hoje, o órgão fiscalizador principal chama-se Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que está a maior confusão, porque governamentalmente já deveria ter sido eleito, enfim, e não foi. Sim. Só que, anteriormente a tudo isso, o MPDFT, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, já tinha uma área muito especializada no combate à proteção de dados, ao cyber, e já fazia esse trabalho. E hoje ele é o grande xerife, acompanhado do PROCON. É o grande xerife. Então nós hoje temos dois órgãos fiscalizadores autuantes, que é o PROCON e o MPDFT, e que, sob denúncia, quando de provocados, eles automaticamente vão ao local, não vão de livre vontade, eles vão porque são provocados. E nós temos visto multas, em média hoje, de 7, 8, 9, 10 milhões de reais às empresas. Então, não são multas de 50 milhões, conforme especifica o artigo 52 da lei, mas são multas devidamente expressivas. Qualquer organização que toma uma multa dessas vai ficar fragilizado. Com certeza. Se era antes da pandemia, num tempo agora de pandemia, muito mais fragilizado fica. Sem então, dúvida. Eu digo que sim, que vai pegar, já pegou, já tem fiscalização sim. Cada vez mais se vê uma judicialização da pessoa física, que é o titular dos seus dados,
procura um advogado e que vai até à empresa através de uma notificação extrajudicial, perguntar, enfim, quais são os dados que a empresa tem. A empresa não vai saber responder, nem se adequou, nem tem conhecimento, começa o processo. Olha, Eduardo, é impressionante a quantidade de perguntas que a gente vai responder aqui em meia hora, hein? Vamos ver se vai dar tempo. O Firmino Vamos sim, Antônio... mas olha, por mim poderemos ficar a noite inteira, não tem problema. Gente, olha que maravilha. Só que, olha só, eu não falei isso antes, mas eu vou dizer para você. Hoje é meu aniversário de casamento e eu espero comemorar. Nossa, muitos parabéns. Então, Muitos parabéns. a gente pode marcar uma outra live no outro dia. A gente pode deixar agendado, tá bom? Pode sim, pode sim. Olha só, o Firmino Antônio, que está fazendo aniversário hoje, parabéns mais uma vez, que é um querido amigo, irmão, advogado muito bem sucedido lá em São Paulo. Ele traz o seguinte: boa noite, como fica o direito à proteção de dados na seara do direito da família? A Lei Geral de Proteção de Dados cuida disso também? Muito bem. A Lei Geral cuida também. A Lei Geral ainda tem algumas indefinições. Ela é uma lei que, a 13.709 já deu origem a 13.853. Então, em 2020, nós já tivemos como se um adendo que veio complementar a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque ela tem algumas falhas ainda, principalmente em alguns casos fiscais, porque existem documentos fiscais, fiscalmente falando, da Receita Federal que têm que ser guardados, armazenados, ainda pedem os originais, que é uma coisa que não dá para entender. Eu ter um original ou ter uma cópia escaneada, enfim, vai ser o mesmo documento, porque eu tanto posso adulterar um original, como posso adulterar um documento escaneado. Sem dúvida. Essa é aquilo que nós verificamos. Só que o documento, quando é escaneado e armazenado num computador, eu posso, através da TI, através da tecnologia da informação, eu posso proteger o documento. Quando eu tenho o documento leve, livre e solto, em folha de papel, eu tenho mais dificuldade em proteger o documento. Então, questões destas, e como a pergunta que foi feita no direito de família, ainda tem algumas brechas, e uns colegas têm um entendimento, outros colegas têm outro entendimento a partir daquilo que está definido nos artigos da lei. Eu vou ressaltar que tanto o executivo, quanto o legislativo, quanto o judiciário estão debaixo do mesmo chapéu que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, todos têm o direito e a obrigação de cumprir e de se adequar à Lei Geral da Proteção de Dados, não apenas o setor privado. Olha só, tem uma outra pergunta aqui, Halil Ghazali pergunta: hoje, com a gestão eletrônica de documentos, quem seria responsabilizado pelo vazamento da informação? A empresa proprietária do documento ou a terceirizada que faz a guarda física do documento? Os dois. Os dois. Por quê? Os dois. Eu vou dar um exemplo. Numa qualquer empresa, eu vou dar um exemplo do compartilhamento. Como se chama aqui? Compartilhamento dos dados. Uma determinada empresa, ela atribui ao seu colaborador, e, quanto a mim, de forma correta, várias benesses. Vale transporte, vale alimentação, plano odontológico, plano de saúde. Bom, e vamos colocar assim uma empresa de porte médio, 50 colaboradores apenas. Bom, esses colaboradores são os felizardos, que além de ter salário, ainda têm algumas regalias hoje. Muito bem, o que a empresa faz? A empresa vai no mercado, a empresa é denominada de controlador, a empresa base vai no mercado e chama uma corretora de seguros. E fala: corretora, qual o melhor plano odontológico e de saúde aqui para os meus funcionários? A primeira coisa que a corretora faz, ela pede todos os dados para poder analisar qual a média de idade, qual a média de sexo feminino, género masculino ou feminino, várias informações. Bom, e a seguir, ela pega nos dados e envia para as seguradoras. Então, as seguradoras, mais uma vez, elas acabam por ser, aqui respondendo, acabam por ser a empresa que guarda a informação, a seguradora guarda porque a corretora compartilhou com a seguradora. Sim. E o dono dos dados, ou quem fez a coleta, acaba por compartilhar com a corretora. Existe aqui uma responsabilidade solidária entre todos eles. Eu não posso compartilhar os dados com alguém que não está adequado no mesmo nível do que eu. Não posso. Se eu fizer isso, eu sou solidariamente responsável.
Se houver um vazamento por parte do meu terceirizado, do meu prestador de serviços, corretora de seguros, por exemplo, o problema vem para mim também, porque quem coletou os dados fui eu. Olha, temos mais provocações e perguntas. A lista está imensa aqui, mas façam perguntas mesmo, porque o Eduardo é uma sumidade no assunto. A gente pode conseguir bastante coisa dele hoje. Correia, eu acho que é Marriott, o Marriott. Este documento é fundamental para a proteção do indivíduo. Atualmente somos vasculhados em todos os aspectos e sequer podemos nos defender. Eu vi isso no documentário, a gente vê isso o tempo inteiro. Decisões, por exemplo, em relação a eleições no mundo todo, que são feitas muitas vezes com dados que a gente mesmo fornece na rede. E recentemente, o ano passado, o Mark Zuckerberg participou de uma audiência onde ele teve que explicar mais uma vez o que ele faz com os dados do Facebook. E essa semana agora passada, os grandes nomes da área de tecnologia do mundo inteiro estiveram numa audiência que deu o que falar, foi de quarta para quinta-feira, se eu não me engano, e eles estão sendo acusados de monopólio, porque eles estão comprando todas as empresas, e uma das empresas que estava lá é essa, que toda hora a gente vai lá e faz uma pergunta, o Google. Bom, nós podemos determinar o seguinte, eu sempre falo, sempre que há um problema de privacidade no nosso celular, é porque, na verdade, nós colocamos que o celular, num simples toque, ele já tivesse uma senha salva. Nós clicamos no celular uma vez só e ele abre o Facebook. Nós clicamos no celular uma vez só e ele abre o Instagram. Exato. O correto não seria assim. O correto seria, a cada vez que eu quero abrir um aplicativo, eu vou colocar a senha e fazer a mudança de senha várias vezes. Exato. O que acontece? Por exemplo, que está na mídia de hoje, o TikTok, um programa TikTok, uma plataforma, que ela oferece várias carinhas, várias interações conosco, titulares, mas ela tem um objetivo. O objetivo dela é coletar dados. Ela coleta a nossa localização e ela coleta os nossos hábitos através de cookies. Cookies são uns tagzinhos que ficam colocados nos nossos celulares, através de aplicativos, que vão permitir saber tudo de nós. Bom, então nós somos um pouquinho dos culpados de onde nós deixamos os nossos dados sem questionar. Questione sim, para que é que necessita do meu dado? Se eu vou comprar alguma coisa e eu vou pagar à vista, então não faz sentido eu ter que fornecer o meu CPF nem o meu RG. Pode questionar, porque a empresa é obrigada a ter uma política de privacidade de dados pública, no próprio site, onde ela informa o que é que faz com os nossos dados. Mas tem como se defender sim. Pode contactar o PROCON, e o PROCON certamente vai dar uma ajuda a defender os seus dados. Mais perguntas. Eu não vou fazer pergunta nenhuma, tá, gente? Vou deixar as minhas perguntas para vocês, então fiquem à vontade. O Birajara, ele coloca solidariedade, princípio, né, que a gente está tendo uma série de questões aí que faltam. A Márcia Ribeiro, que é uma participante nossa aqui conosco, sempre falando, ela é do mercado de seguros, ela é gestora de risco, tem uma experiência muito significativa, tem um nome muito conhecido, já foi também nossa entrevistada aqui nas nossas lives de sexta-feira falando sobre gestão de risco. Ela te faz uma pergunta. O profissional de DPO ou CISO deve ficar vinculado a que órgão da organização? Um questionamento importante isso. Importantíssimo. Eu vou só agradecer aqui a participação anterior do Dr. Birajara Favila, que é o responsável e o presidente pelo IBDC, Instituto Brasileiro de Direito e Criminologia. Sempre eu tenho a honra de ser convidado para os eventos do IBDC e agradeço a sua presença aqui. Opa, obrigada. Quanto à colega, deve ficar vinculada a que órgão da organização? Bom, se eu pudesse responder bem profissional para quem nos escuta, eu diria o seguinte: uma organização hoje, ela deve ter um departamento de compliance, em primeiro lugar. Departamento de Compliance é o chamado Departamento de Governança Corporativa, aquele que vai apoiar a alta administração. E dentro desse Departamento de Compliance, eu posso criar então a área de Lei Geral de Proteção de Dados. Aonde ficaria um DPO? Bom, o DPO é o profissional que fica dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. E o CISO? O CISO pode ficar fora, pode ficar dentro,
pode ficar dentro do compliance, dentro da governança corporativa, de todas as conformidades, não precisa de estar diretamente ligado à área de proteção de dados. Eles conversam entre si, o CISO e o DPO, mas dentro de uma estrutura de governança corporativa. O que acontece? Hoje essa governança corporativa bem profissional, com regras de compliance, onde existe um código de ética, conduta e integridade, onde existe também a mitigação de risco, onde existem as tarefas de due diligence que fazem a mitigação desse risco, não existe. Como não existe, às vezes fica meio que confuso, os profissionais são colocados num lado e no outro. Tá? Então, poderia ficar vinculado a qual órgão da organização. Eu diria que dentro do compliance, o CISO e o DPO, Lei Geral de Proteção de Dados. DPO é igual a encarregado, né? A função do encarregado é proveniente ou deriva da sigla em inglês DPO. E o encarregado está bem definido no seu artigo 41 da lei. Quais são as atribuições e as definições dele. Então, o DPO é Lei Geral de Proteção de Dados. O CISO, ele poderá estar dentro da área do compliance, quanto a mim, faz mais sentido. Perfeito. Ela coloca aqui também que a lei já pegou e veio para ficar. Márcia, que é sempre uma grande defensora dessas questões. Doutora Ana Maria faz aqui, parabeniza, felicidades ao casal e obrigado pela disponibilidade. Gente, eu costumo dizer sempre o seguinte, quando a gente ama o que a gente faz, a gente abre uma oportunidade para tudo. Então, assim, hoje, eu até tinha falado isso, algumas pessoas perguntaram, você vai fazer live no dia do seu aniversário de casamento? Eu falei, vou, gente, porque aí, quando a live terminar, a gente comemora. Então, muito obrigada, doutora Ana Maria, pela parabenização. Renan Delfino também, parabenizando, obrigado, você é nota 1000, é um grande, querido parceiro de trabalho que esteve comigo quando eu estive no governo, lá no Espírito Santo. Bom, a Márcia também faz uma outra provocação e a gente tem mais perguntas, então agora eu vou andar um pouquinho mais depressa para poder atender todo mundo. Ontem ela assistiu, a Márcia, um webinar sobre a participação do principal articulador desse tema no governo, e ele disse que ainda não sabe confirmar o início da vigência da lei em agosto. O que você tem a dizer sobre isso? Você falou um pouquinho no começo, mas se você puder resgatar, qual é o grande imbróglio da Lei Geral de Proteção de Dados? Para mim, o grande imbróglio da lei é a falta de seriedade política. E, a partidário como sou, eu diria que esse tema é um tema bastante sério. É um tema sério de um Brasil inteiro. Então, a falta de seriedade política, de resolver com seriedade todas estas questões, pode afetar o Brasil seriamente. O ano passado, nós em julho do ano passado, de 2019, nós tivemos a resolução de um assunto que há 20 anos estava em discussão, que era a abertura das portas de comércio da Europa para o Brasil. Há 20 anos, vários governos, vários governantes tentaram. E logo após a criação da Lei Geral de Proteção de Dados, e acabou por dar essa privacidade, esse assunto foi resolvido. Quanto isso não traz para o Brasil de mais-valia? Muito. Bom, o que é que aconteceu a partir daí? A partir daí, o resto do mundo entendeu que o Brasil levaria a sério a Lei Geral da Proteção de Dados. Então, foi editada a lei, foi dado um período de vacatio legis e ponto final. Talvez por alguma medida excepcional, houve uma prorrogação de 2, 3, 4, 5 meses. O que acontece? O lobby é muito forte no Brasil. E o lobby, associado à infelicidade da pandemia, levou à medida provisória 936. Bom, mas antes disso, vários projetos de lei foram intentados para que alterasse, claro que sempre atendendo a lobbies. Só que nós temos que ver o seguinte, qual a credibilidade jurídica que o Brasil tem ao fazer estas prorrogações? Perde para o mundo, não só apenas no Brasil. Por quê? Porque empresas já foram autuadas, empresas já se adequaram, né? E essa instabilidade jurídica que é criada a toda hora entre o Congresso e a Câmara é uma coisa horrível. Bom, o que é que nós temos agora? Se me perguntarem assim, faz sentido, Eduardo, terem prorrogado o período da vacatio legis 2 meses? Faz todo sentido. Faz. Mas o que é que isso ajuda mais 2 meses para uma organização? Nada. Nada.
não ajuda absolutamente nada. Ela não vai conseguir se organizar em 2 meses. E aí, o que é que foi feito? Foi postergada a aplicação na íntegra do artigo 52, que é a multa, lá para maio de 2021. Eu digo, tudo bem, só que se não aplicar a totalidade da multa, são 50 milhões, se aplicar 1/3, a empresa morreu do mesmo jeito. Sim. Então, nós hoje já temos uma penalização na casa dos 7, 8, 9, 10 milhões de reais. Isso em período de vacatio legis. Mesmo que a lei venha a sofrer, de facto, para maio, bom, primeiro que já torna uma instabilidade jurídica, que é uma coisa que ninguém gosta. E o dinheiro desaparece, os investimentos desaparecem por isso. E depois, em segundo lugar, isso não vai ajudar as empresas. As empresas têm que entender que elas têm que se adequar àquilo que é o mundo. E no mundo, a proteção de dados ela é uma coisa fundamental para que empresas possam negociar umas com as outras. Eu digo o seguinte, eu como encarregado em várias organizações, umas de pequeno, umas de médio e outras de grande porte, eu estou a vetar todos os contratos com organizações, com empresas prestadoras de serviço, que não estejam adequadas, independentemente do porte delas. Por quê? Porque elas são uma ameaça. Porque se essas organizações não se adequam, e não adianta vir com uma desculpa de resposta, a dizer que, bom, nós estamos em período de vacatio legis, então nós ainda temos algum tempo. Na verdade, isso é indiferente, não tem tempo nenhum. Porque se acontecer um incidente, como acontece todos os dias, hoje aconteceu, foi publicado incidentes ontem, desde segunda-feira, se nós verificarmos no Google, todos os dias tem incidentes de dados vazados de grandes organizações. São faculdades, são hospitais, são empresas de TI, todos os dias tem milhares de dados vazados. O que é que nós verificamos? Claro, uma alta administração olha para um governo, que é um espelho, e vai dizer, bom, a probabilidade de ter aqui algum adiamento existe, de 30, 60, 90 dias, então empurra. Mas isso não é uma coisa boa. Não é de facto. Então eu acredito que mesmo que nesta reta final se faça algum adiamento do cumprimento da totalidade da multa do artigo 52, por mais 30, 60, 90 dias, isso não vem ajudar em nada. Em nada. Até porque as multas continuam a existir. Eduardo, a gente tem mais ou menos umas 10 perguntas e aproximadamente 12 minutos, então a gente vai precisar ser um pouco mais objetivo para atender todo mundo, mas eu já deixo claro que se porventura alguém ficar sem a sua pergunta respondida, pode ficar tranquilo que eu vou passar o contato do Eduardo ao final para que a gente possa, enfim, ter algum esclarecimento com ele. Eu vou fazer algumas perguntas mais casadas para a gente poder otimizar o nosso tempo. Dário Barbosa faz uma provocação dizendo o seguinte: Eduardo, boa noite, comente um pouco da importância da LGPD para a validade de acordos comerciais internacionais. E daí eu já faço uma pergunta casada do Birajara Favila, dizendo qual é a sua análise sobre a criação da Autoridade de Proteção de Dados, se ela terá grande poder e se poderá ser desvirtuada. Então, a gente tem uma pergunta falando sobre a questão das validades dos acordos e a questão também da Autoridade de Proteção de Dados, se ela vai ter um grande poder, o que você acha? A Lei Geral de Proteção de Dados, no seu artigo 33, fala exatamente do compartilhamento de dados internacionais. Ou seja, eu não posso negociar com empresas do resto do mundo e elas não podem negociar comigo se ambos não estivermos adequados à Lei Geral da Proteção de Dados. E vocês reparem, se o resto do mundo já está e só o Brasil tem essa instabilidade jurídica, com quem o europeu ou o americano vai negociar? Entre eles. Vão excluir o Brasil e com isso as importações, as tecnologias, elas não vêm porque elas não estão protegidas, os dados não são protegidos. Então isso é uma catástrofe para o Brasil. É uma coisa por demais. Bom, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela terá um grande poder, claro, ela será o grande xerife, o órgão fiscalizador, ela poderá ser desvirtuada? Não acredito que seja. Muito embora o governo o Presidente da República tem 5 votos, coloca 5 pessoas das 23, mas ainda existem as restantes que são em maioria, não é? Então virá alguém do Tribunal de Contas, da Controladoria Geral da União, do Ministério Público, enfim. Eu diria que não. Eu diria que é um caminho sério, a Lei Geral de Proteção de Dados. E eu acredito nisso. Que bom. Isso é importante, deixa a gente mais esperançoso, você que está
à frente de uma empresa que trabalha com essa temática, trabalha com compliance, e também tem a oportunidade de fazer treinamentos em outras empresas. A Márcia Ribeiro faz uma pergunta que tem um pouco a ver com o que você já falou anteriormente, mas ela dá um foco. Em relação à GPDR, como está a LGPD? Para quem não sabe, o Eduardo com certeza vai explicar, nós temos legislações em outros lugares do mundo com nomes diferentes, mas que tratam do mesmo tema, não é, Eduardo? A GDPR é General Data Protection Regulation. A GDPR é a Lei Geral da Proteção de Dados que vincula na Europa, em 27 países da Comunidade Europeia. Todos os 27 países, eles são regidos pela GDPR, pela mesma Lei Geral de Proteção de Dados. O Brasil, se nós fizermos uma tradução, praticamente é Ctrl-C, Ctrl-V. Tem algumas particularidades interessantes, mas ela é muito parecida, muito. Então, eu diria que a Lei Geral de Proteção de Dados é ipsis verbis, ipsis letteris da GDPR. Olha, mais perguntas e apenas 9 minutos, mas a gente vai procurar responder tudo, tá, gente? O Firmino Antônio pergunta o seguinte: como fica a publicidade dos processos judiciais com a Lei Geral de Proteção de Dados, uma vez que a regra é que os processos são públicos? Tem alguma coisa que fala sobre isso? Eu acredito, não tem, mas nós temos no Sul uma primeira desembargadora que foi nomeada como DPO de um órgão público. Então, não pode mais, na minha opinião, na minha leiga opinião, mas ao mesmo tempo nós temos no processo, na área jurídica, a chamada prova emprestada. Como fica essa prova emprestada? Né? Se o processo não for mais público, eu não posso ter mais essa prova emprestada, não posso entrar no processo e trazer aquela prova para o meu processo com benefício para o autor. Bom, eu diria que essa falta de privacidade hoje é uma privacidade que incomoda muito o meio, né? E é a falta de privacidade do titular dos dados em qualquer ação que não é pública, né? Hoje a ação que não é de sigilo. Então, uma ação sigilosa hoje de família, de pensão de alimentos, tem todo um sigilo por ter um menor, e as outras? Elas são completamente abertas. E eu falo isso porque trabalho na área de inteligência, como tu sabes, e é muito fácil ter uma relação jurídica, judicial, do mapa completo do Brasil, de todos os CPFs. Essa regulamentação não está feita na LGPD, não está feita ainda, mas acredito que seja já um complemento que venha a ser feito para dar privacidade tanto a uma parte como a outra, né? As duas partes acham que elas são vencedoras no mesmo processo, apesar de uma ser autor e a outra ré ou reclama ter reclamado. Mas tem que se assegurar de facto esses dados. A gente tem também aqui algumas considerações que foram feitas, eu vou colocar aqui para o pessoal não ficar triste, né? Muita gente parabenizando pelo tema, eu agradeço. Esse tema foi um dos temas que mais as pessoas sugeriram para que a gente pudesse bater um papo. A Márcia está colocando aqui, Correia Mário é o Mário, que o Mário é português, ele está assistindo a gente, diz que está muito feliz de ver um conterrâneo dele sendo representado nas minhas lives. Obrigada, Mário. Muito obrigado. Ela coloca também que a colocação do Firmino traz para a gente essa ponderação. E agora, pensando um pouco sobre essa questão, Eduardo, para a gente já ir encaminhando para o final da nossa live, para a gente não deixar todo mundo... Eu acredito que todo mundo conseguiu ser respondido, mas se porventura alguma pergunta eu passei, porque, gente, eu sou míope, às vezes eu posso passar direto. Por favor, repita a pergunta que a gente coloca aqui. A Márcia Ribeiro coloca que recentemente 2 empresas do setor elétrico foram ministradas nesse sentido, assim, porque a gente tem visto muito esses casos de vazamento de dados e muitas vezes as pessoas observam isso como se não fosse uma coisa que fizesse... Sinistrados, ela está colocando aqui. Se não fosse uma coisa que fizesse parte da nossa vida, não é, Eduardo? Mas a todo momento a gente coloca dados, você pontuou muito bem, a gente teve uma live falando sobre segurança de informação, inclusive a pessoa também está assistindo, a gente tem várias pessoas que participaram de lives, a Isabelle Kishida, que falou de superexposição nas redes sociais, o Halil Ghazali, que falou com a gente sobre segurança de informação, o Antônio Firmino, que já está convidado para as lives de setembro, já confirmou comigo, então ele vai falar um pouco sobre essas mudanças no cenário da advocacia, como é que a gente vai encarar tudo isso.
E uma provocação que eu faço para você nesse sentido é que, diante de todo esse cenário que você colocou de forma tão brilhante e trazendo para a gente essa oportunidade de esclarecer várias dúvidas, uma coisa que resta em relação a tudo isso que você falou é te pedir uma dica. Se você pudesse dar aquela dica de ouro, uma ou duas dicas, para as pessoas que estão nos ouvindo, como é que elas podem buscar a proteção dos seus próprios dados, tendo em vista que a maioria das empresas alegam muitas vezes, quando fazem defesa, gente, que somos nós que estamos alimentando o sistema. Essa foi a frase do dono do Facebook. Ele disse que não pede dado para ninguém, que são as pessoas que ficam lá todo o tempo. E você pontuou a questão do aplicativo TikTok, tantos outros aplicativos, como esses aplicativos de foto, que as pessoas ficam mais velhas, mais novas, enfim. E às vezes parece uma brincadeira, mas não é, gente. É um negócio muito sério. E quando você quando você tem uma legislação, já é algo que é complexo para você resolver. Imagina no nosso caso, no Brasil, em que nós estamos ainda nesse terreno de temos uma lei, mas a multa só o ano que vem, mas tem validade, tem proporcionalidade. Qual seria aquela dica de ouro para a gente já caminhar para o final? Faltam 4 minutinhos, senão isso derruba a gente. Eu digo o seguinte, cuidado para você, pessoa física e titular dos direitos dos seus dados, não libere os seus dados de forma fácil. Numa loja de shopping ou em qualquer outro local, que pedem para fazer um cadastro. Tente anonimizar os seus dados. Por exemplo, eu coloco o meu dado Eduardo Oliveira. Claro que entre o Eduardo e entre Oliveira, eu tenho 2 nomes aqui no meio. O que é que eu fiz? Anonimizei o meu dado. Quando me pedem lá para colocar o meu celular, eu digo, bom, talvez seja o único meio de contato que eu vou possibilitar que seja real é o meu celular, apenas. Então pedem o meu endereço, pedem a minha localização, pedem o meu RG, o meu CPF. São dados que não têm qualquer sentido para uma qualquer compra. Sim. Então anonimiza o seu dado. E ainda assim, existem aquelas pessoas mais chatinhas a querer coletar o dado a qualquer custo. Não dê, questione. Porque quando você questiona, do outro lado não sabe dar uma resposta, porque as pessoas foram apenas treinadas nesses locais para coletar dados. Elas não sabem nem a função deles. Exato. Então questione e anonimize o seu dado. E para as pessoas que nos assistem, são diretores, representantes, que têm um cargo em alguma outra empresa, pessoa jurídica, então o meu conselho é que comece a procurar uma ajuda para adequar essa sua organização onde ela trabalha, porque se acontece alguma coisa de errado com uma organização onde nós trabalhamos, qual é a consequência? A consequência é o despedimento. Porque ninguém suporta uma multa de 50 milhões de reais. Opa! Não suporta. Então, essa empresa, automaticamente, ela vai ter problemas financeiros, de reputação. Né? As empresas vivem de reputação. Sem dúvida. Se tivéssemos mais tempo, poderíamos discutir aqui alguns casos desta semana. Mas, por exemplo, uma referida universidade do mercado e bem conhecida, como é possível que ela deixe vazar 3, 4 mil dados? Não tem como. Se eu sou advogado a defender essa empresa, eu vou dizer que é um vazamento. Eu vou dar a melhor desculpa possível. Foi um vazamento, um logout, um login que deu um problema, mas não é verdade que houve um vazamento. Né? Teve problemas muito mais graves por trás. Mas isso já vai dar problema de quê? De reputação. Além de todas as possibilidades de judicialização, a reputação é uma coisa grave. E as empresas não devem deixar perder assim tão fácil. Eduardo, sem querer te cortar, mas já te cortando, porque falta um minutinho, senão o Instagram nos derruba. Gente, Eduardo, agência de inteligência, na internet vocês acham Eduardo Oliveira muito tranquilamente, ele tem também uma página no LinkedIn, agência de inteligência, Eduardo Oliveira, né, Eduardo? E eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade. Vieram algumas outras provocações, Karina, falando de inteligência artificial, falando sobre a questão da proteção dos dados, a melhor opção é não se expor. Nós vamos trazer Eduardo novamente, porque já estão pedindo. A Isabelle Kishida parabeniza, obrigada pela live. A melhor explicação sobre LGPD que é assistir, Halil Ghazali, que é da área de segurança de informação, hein? Vou colocar vocês em contato, hein? Muito obrigado. Gente, muito obrigada. Sim, muito obrigada pela participação de todos. A gente já está terminando, porque é 1 horinha só, é muito rápido. Mas muito obrigada a participação de todos. Faltam só 20 segundos, então tem que falar rápido. Sexta-feira,
Domingo a gente tem Filosofia de Boteco, espero vocês, a gente vai continuar sobre 7 pecados. E sexta-feira, gente, que vem, não percam, tem uma convidada muito especial, assim como o Eduardo e todos que já passaram por aqui, mas é uma convidada surpresa. Eu não posso contar hoje, eu só posso contar semana que vem. Beijo grande para todo mundo, vai cair a live. Beijo. Tchau, obrigada, Eduardo. Bom final